Boa tarde a todos. Eu sou a Natália Gonçalves, gerente de seguridade aqui da Gebsaprev, e nós vamos começar mais uma live de cenário econômico. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a campanha de alteração de perfil de investimento, que está aberta até o dia 30 agora de abril. As próximas campanhas elas vão acontecer nos meses de julho e outubro desse ano. Lembrando que os participantes que querem alterar o perfil de investimento, eles só podem fazer essa alteração uma vez ao ano. Então, para quem já alterou, não consegue mais alterar esse ano. Para quem não alterou, pode escolher essa janela ou alguma outra janela aí que a gente vai ter futuramente. Essa campanha, a gente traz algumas alterações importantes para os participantes, que é legal a gente falar um pouquinho agora no início da live. Vocês receberam um comunicado falando aí sobre o fim do perfil super agressivo e o perfil ciclo de vida. Nós vamos abordar um pouco mais desse tema ao longo da live. O nosso comitê de investimento se uniu ali, se juntou junto com o nosso conselho deliberativo, e com o objetivo de preservar aí o patrimônio dos nossos participantes diante do cenário que a gente está vivendo de altas taxas de juros, eles decidiram, então, alinhar ali os nossos perfis com o cenário econômico atual. E aí, os participantes, então, precisam ficar atentos, porque quem está no perfil super agressivo precisa fazer uma escolha nessa campanha. Se o participante não fizer essa escolha, automaticamente ele passará para o perfil agressivo. Já o participante do perfil ciclo de vida também precisa fazer uma nova escolha durante a campanha. Caso ele não faça essa escolha, lembrando que o perfil ciclo de vida, ele enquadrava o participante em um dos perfis de acordo com a sua faixa etária, então se o participante não fizer a sua nova escolha agora na campanha de abril, ele vai ser enquadrado de acordo com a faixa etária e vai para aquele perfil correspondente. Então, todos aí, idealmente, precisam fazer uma escolha. Vocês estão vendo aí na tela um QR Code, basta apontar a câmera do celular de vocês para enviar as suas dúvidas ao longo da apresentação. As dúvidas serão esclarecidas no final. E eu vou passar a palavra agora, então, para a gente começar para o Rony, que vai trazer aí as atualizações para a gente do cenário econômico do Brasil e do mundo. Rony, com você. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre cenário macroeconômico, como a Natália já adiantou, né? Estamos vivendo aqui uns dias muito voláteis, né? Vocês devem estar acompanhando toda a volatilidade com tarifas lá nos Estados Unidos, na China, até Brasil acabou sofrendo um pouco também. Parece que um dia é equivalente a um ano aqui no mercado financeiro, porque as coisas estão mudando radicalmente de um dia para o outro com diversos anúncios. Então vamos abordar um pouco, né? No final do dia, vamos trazer os fatos, né, menos especulação, né, porque falar um pouco de tarifas, né, amanhã pode mudar radicalmente, mas vamos trazer alguns fatos que vão impactar, independente do que aconteça, vão impactar daqui para frente o cenário, tá? Trazer um pouco mais ali de fundamento com todo este barulho, com toda esta volatilidade que está acontecendo nos últimos dias, tá? Fique à vontade para fazer perguntas, aqui está o QR Code, tá? No final a gente volta respondendo as perguntas e vamos seguindo. Vou começar primeiro com os Estados Unidos e vou passar entrando Europa e especificamente o Brasil, e no final vamos falar um pouco também de como que está a carteira da Gebsaprev, tá? Como que a gente pretende atravessar este cenário mais volátil, tá? Fazendo movimentos na carteira, movimentos táticos, tá? E como estamos rentabilizando ao longo deste ano. Deixa eu passar aqui. Tá, começando aqui, né, Estados Unidos é o tema principal, é o que se mais fala no mercado financeiro, é o tema guerra comercial, guerra tarifária, tá? E por que isso é tão importante, tá? O Trump,
eu lembro que o nosso último call, não sei se vocês participaram, tá? Já tínhamos adiantado que o ano seria um ano de debate de tarifa de fato, né? Foi o Trump 1.0, foi desta forma, mas numa magnitude muito menor do que a atual, e agora ele subiu um pouco o tom e adotou um nível de tarifa, né, inimaginável. Até os mais pessimistas não esperavam que ele fosse chegar neste nível que ele chegou. Mas aí, aqui tem alguns pontos, algumas nuances por trás. Tá? O primeiro ponto é, o Trump ele implementou as tarifas. Então, o primeiro ponto é como que ele chegou, como que ele fez este cálculo para tarifar a China, para tarifar a União Europeia, Brasil. Primeiro ponto, ele falou o seguinte, olha, todos os países vão ter uma tarifa mínima de 10%. Então, este é o piso de tarifa para todos os países. Não tem nenhum país que tenha uma tarifa menor do que 10% hoje para negociar com os Estados Unidos. O segundo ponto que ele fez foi o seguinte, ele pegou o quanto que os Estados Unidos importa de um país e o quanto os Estados Unidos exporta, tá, para esse país. E qual que era o grande ponto aqui do Trump? Ele sempre comenta o seguinte, olha, Estados Unidos, nós contribuímos para o crescimento do mundo, importamos todos os bens, inclusive serviços do mundo inteiro, e vocês estão cobrando tarifas muito altas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu déficit, os Estados Unidos têm déficit comercial com quase todos os países, porque ele é o grande importador global, a maior economia do mundo, ela importa muito de outros países, ele pegou o déficit com cada país. Então, o que ele fez? Ele pegou, eu importo 60% da China e eu só exporto para a China 10%. Então, o meu déficit comercial com a China é de 50%. Eu estou dando o exemplo da China aqui só para a gente deixar claro como que ele chegou ao número. Tá? Então, ele chegou no número, eu tenho 50% de déficit comercial com a China. Ou seja, eu vou dividir esse número por 2 e vou aplicar uma tarifa na China. Então, ele inicialmente fez esse cálculo, a tarifa na China inicialmente era de 25%, de outros países. Tá? Então, o cálculo foi muito simples, muito superficial. O que isso chama a atenção aqui do nosso lado? Tá? Quando ele faz um cálculo tão simples, tão superficial, ele não leva em conta a relação entre os países, o que é importado, o que é exportado, se é um produto essencial, se não é um produto essencial, se é matéria-prima, se é um produto de tecnologia, tá? Então, ele só simplesmente anunciou. Ele, inclusive, né, a gente conversou com algumas consultorias políticas, ele, inclusive, passou por cima da própria equipe, do próprio primeiro escalão do governo, ele passou por cima, justamente para tentar sair na frente, para tentar fazer alguma questão de negociação. Tá? Por isso que, dias depois, ele anunciou, olha, eu vou suspender tarifas por 90 dias, olha, para iPhone, para celular, tecnologia no geral, os bens estão isentos, então ele começou a ponderar, a equipe começou a falar para ele, olha, você não pode tarifar o iPhone, senão o iPhone vai dobrar de preço, tua popularidade vai para as mínimas históricas. Então ele começou a ponderar, né? Então essas ponderações que ele fez, ele começou a voltar atrás em algumas tarifações, mas a forma como foi feito, tá? Isso acaba desgastando muito a imagem do Trump, a imagem dos Estados Unidos em relação ao mundo. Então, lembra quando eu comentei, vamos falar um pouco mais de fundamentos do que isso, né, pode impactar, muito menos do nível das tarifas. E é justamente isso, os Estados Unidos, ele acaba de perder confiança do resto do mundo. Né? Então, se você for falar com qualquer CEO de empresa, com qualquer indústria relevante, neste momento, todas as empresas elas vão estar com o pé atrás para negociar com os Estados Unidos. Eu não vou, uma empresa, uma grande indústria, né, ele taxou, vou falar um pouco mais de automóvel, ele taxou, né, 25% todos os carros, mas também suspendeu temporariamente. Né? Que indústria que produz automóvel vai instalar uma fábrica em qualquer região do mundo, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, se da noite para o dia o Trump muda de opinião. Né? Então você perde, por mais que ele volte atrás, você perde essa questão da confiança. E isso é um ponto relevante, é um ponto por si só que acaba detraindo o crescimento do mundo nos próximos anos. Então, independente do nível de tarifa, se ele voltar atrás, tá? Se ele negociar com todos os países, negociar com a China, o que já foi feito
uma perda de confiança de Estados Unidos em relação ao mundo. Você vai pensar muito mais antes de fazer negócio com os Estados Unidos, né? Você vai pensar muito mais antes de construir uma fábrica. Construir uma fábrica não é um negócio da noite para o dia, é um negócio que dura 5 anos, fazer o CAPEX, né? O investimento em tecnologia, o investimento em plantas. Então, é um negócio que demora 5, é longo prazo. Então, você não vai tomar esta decisão agora, neste momento. Não vai tomar ano que vem, não vai tomar a decisão no próximo ano. Você só vai tomar decisão, talvez, num próximo governo. Então, isso por si só acaba minguando um pouco o crescimento do mundo como um todo. Os Estados Unidos vai puxar o mundo, o crescimento do mundo para baixo, de fato, só com essas tarifas, tá? Independente se ele volte atrás ou não, tá? A China foi o país mais impactado, né? Esse número aqui, como eu comentei com vocês, a gente montou essa apresentação na terça-feira. O Trump já aumentou a tarifa para a China, né? Tá próximo de 240 já o cálculo que o mercado está fazendo, tá? Mas acima de 100% já não tem mais negócio. Acima de 100%, já o negócio China e Estados Unidos, as negociações China e Estados Unidos já são zero, já não tem importação, já não tem exportação, tá? Ele 140 ou 1000 é a mesma coisa, você já não tem mais nenhuma troca, né, de comércios globais. Então, a partir de 100%, você já matou a relação China e Estados Unidos. O que a gente acha, tá, em relação a China e Estados Unidos? Vai ser o ponto mais duro de negociação. O Trump até pode voltar atrás com todos os outros países, e é bem provável que ele faça, tá? Ele volte atrás, chega ali a um meio termo, claro que vai ter um aumento de tarifas, mas não na magnitude como atual, mas com a China parece algo mais pessoal. A China não vai ceder, porque a China é muito grande também, tá? Então a China não quer ceder, os Estados Unidos não vai ceder, então esse vai ser o maior embate. O que a gente pensa aqui é, essa tarifa vai girar hoje, tá? Quer dizer, antes do Trump, a tarifa China e Estados Unidos girava por volta de 12%, tá? A média. Hoje, acreditamos que, caso tenha um acordo, e possivelmente vai ter um acordo, vai ser um acordo mais duro, mas vai ter um acordo, vai girar por volta de 40% a 60% essa tarifação. Então, mesmo assim, mesmo chegando no melhor cenário, que seria esse acordo, as tarifas vão ser 3 a 4 vezes mais altas do que a tarifa atual, né, a tarifa antes Trump, que era próximo de 12%. Tá? Então, só por este fato, a gente já espera ali uma desaceleração tanto da China, a China exportava muito para os Estados Unidos, quanto dos Estados Unidos também. Tá? Só por este ponto. México também sofreu, tá? Mas como eu comentei, o México, ele, apesar de ele ser o maior, né, exportador de carro para os Estados Unidos, e o Trump falou, olha, agora você vai sofrer uma tarifa de 25%, tá? O Trump, por hora, voltou atrás, tanto para México quanto para Canadá. Por hora, ele falou, olha, vamos aguardar, vamos negociar. Eu vou mostrar alguns gráficos mais para frente que mostra a relevância de México e Canadá, mas por hora ele deixou andar um pouco. Ele está buscando talvez uma negociação, tá? E por fim, né? Por fim aqui, como eu já tinha comentado, o mercado já espera uma recessão, talvez já para 2025. Tá, este ano já tem uma queda ali entrando em recessão mesmo, a economia norte-americana, e a inflação também irá aumentar, também já em 2025. Tá? Então, estes dois pontos finais que eu comentei, tá? Um crescimento menor, inclusive até uma recessão e uma inflação mais alta, tende a minguar um pouco a popularidade ali do governo, e isso pode ser algo que leve a mais negociações, mas ainda assim é muito incerto. Tá? O que a gente tem de concreto para falar é que realmente vamos ter uma desaceleração de fato, e de certa forma ali perde-se um pouco a confiança com o Trump, com os Estados Unidos, por alguns anos. Tá? Passando aqui para mostrar uns gráficos para vocês, tá? Tarifa média efetiva de Estados Unidos contra o mundo, tá? Então pega todos os países que os Estados Unidos têm negócio, faz uma tarifa média, ano a ano, olha como que essa tarifa foi evoluindo, tá? Então foi caindo bastante, né? Então você tem ali, abaixo da linha atual, desde 1910, você tem uma tarifa muito baixa de Estados Unidos em relação ao mundo. Tá? O que o Trump fez foi levar essa tarifa média para próximo de 22%, ou seja, um nível que se assemelha a quase 100 anos, a mais de 100 anos atrás.
né? A 1910 ali tínhamos uma tarifa igual à tarifa atual que o Trump implementou, tá? Então é muito, muito relevante, destrói muito o valor ao redor do mundo, cria-se um ambiente incerto, cria-se um ambiente de volatilidade, tá? Brasil, eu vou falar um pouco mais, foi de certa forma menos impactado, mas também acaba sofrendo algumas retaliações, acaba sofrendo um pouco ali, tá? Até porque a economia brasileira é uma economia fechada, então no final do dia, como ela não participa muito do comércio global, quando você tem uma tarifa de comércio, ela é impactada de uma forma menor, tá? Mas mesmo assim sobra alguma coisa para o Brasil, tá? Mas só para vocês terem a noção, né? O que o Trump fez agora, o que os Estados Unidos vem fazendo agora, se equivale a uma política que foi implementada há mais de 100 anos atrás, tá? Um outro ponto, né, como eu tinha falado que eu ia comentar sobre México, hoje os Estados Unidos, eles consomem por volta de 16 milhões de veículos novos todos os anos. Então, todos os anos entram 16 milhões de veículos nos Estados Unidos. Tá, isso foi o ano passado, entraram 16 milhões de veículos nos Estados Unidos. Metade disso, 8 milhões, são importados. Tá? 8 milhões são veículos importados. México, principal exportador ali para os Estados Unidos, tá? Depois Japão, Coreia do Sul, Canadá e por assim vai. Tá? Então, metade do consumo de carro nos Estados Unidos é de importação. Tá? E a outra metade não é que é produzido 100% nos Estados Unidos. Tá? Boa parte disso, as peças também são importadas. Aqui é veículo de fato, aqui não entra peças, tá? Veículo de fato, mas outras empresas que possuem fábrica nos Estados Unidos, que produzem nos Estados Unidos, elas acabam importando peças. E o Trump também, na medida inicial, ele estava taxando também essas peças. Então, o que vai acontecer da noite para o dia? O preço do carro, com essa tarifa, vai ficar mais caro. Né? O México, as empresas, né, que produzem no México, por exemplo, elas vão tentar repassar para preço um pouco essa tarifa. Claro que 100% não, senão ela perde muito market share, perde muito mercado, mas elas vão acabar repassando. Isso acaba encarecendo o preço de automóvel para o americano, gerando inflação, né, ou mesmo reduzindo o consumo de carros. Então você vai ter uma rotação, o americano que trocava de carro a cada 3 anos, ele vai acabar trocando de carro agora a cada 6, 7 anos. Então, por conta disto, você tem uma desaceleração econômica e você tem uma inflação. Preço maior e você vai consumir menos. Tá? Então, por isso que a gente linka ali com um crescimento mais baixo e com uma desaceleração. Tá? E o Trump acabou suspendendo, né? A princípio ele suspendeu, ele vai negociar, vai trazer mais volatilidade para o mercado, tá? Então esta forma do Trump tentar negociar, tentar mostrar-se forte para o mundo, ele acabou levando um tiro no pé, né? Porque ele aumenta a tarifa, né? Aí olha, vai impactar a inflação, vai impactar o crescimento, aí ele volta atrás, vai negociar. Tá? Então este vai e vem acaba gerando ali certa instabilidade no mercado. Tá? Quando a gente olha projeção de inflação, isso é um dado importante. Sem tarifas, que é esse azul mais claro, a inflação americana estaria entrando em um território controlado, ali próximo de 2, que é a inflação ótima, considerada pelo Banco Central. Com tarifas, olha isso, né? É uma inflação bem mais alta. Ela vai se estabilizar, claro, né? Depois de um choque, a tendência é estabilizar, mas com tarifas, ela já tem um salto grande. Tá? Isso a gente fala de 3,5% de inflação, é um número para nós, né, que estamos acostumados com uma inflação alta, parece pouco, né? Mas para os Estados Unidos é uma inflação muito alta. Lembrando que o Trump ele ganhou essa eleição, uma das principais bandeiras dele foi que a inflação estava muito elevada. Então ele bateu muito no Biden por conta disso. Olha, você descontrolou a inflação e a população comprou essa ideia. Né? Uma das principais bandeiras desta última eleição foi justamente inflação. Tá? Então, ele trazer mais inflação com a tarifa não é algo tão popular assim, né? A sua pesquisa de popularidade pode cair ao longo do tempo, mas isso aí são capítulos para os próximos, né? A gente vê nos próximos capítulos ali dessa novela, tá? Mas, de fato, independente se ele voltar atrás, né, sendo repetitivo aqui, você já contrata algum grau
de inflação já contrata algum grau de menor crescimento para Estados Unidos, tá? Isso é que eu gostaria de frisar com vocês, tá? Independente do que venha a acontecer, você já tem esta quebra, esta ruptura na confiança nos Estados Unidos, tá? Eu vou passar aqui uns dados mais rápidos agora, os dados mais tradicionais, de economia, por exemplo. O PMI é um índice que ele mede a sensibilidade da economia. Então, essa linha pontilhada abaixo, que está no 50, então mostra o seguinte, abaixo de 50 é uma economia caindo, acima de 50 é uma economia, de certa forma, crescendo. Tá? Então, o que a gente vê? Né? Os dados mais na ponta. A gente já vê as flechas para baixo. Né? Então já mostra que a economia está, que os empresários já estão apontando para uma recessão. Tá? E esse número é bom, tá? Por que a gente mostra ele e não o PIB em si? O PIB demora 3 meses para sair, sai defasado. Tá? Esse número não, esse número é um número mais rápido, então ele sai no mês a mês, a gente consegue ter uma sensibilidade maior. Então a flechinha ali nos meses de fevereiro e março, de 25, no final do gráfico, já mostra ali um número chegando próximo, né? Inclusive o setor industrial já está abaixo de 50, isso quer dizer que os empresários já estão achando que a economia já vai entrar em recessão neste setor, e serviços também, serviços é um grande motor dos Estados Unidos, também beirando ali, flertando com os 50 pontos. Abaixo de 50 pontos já mostra, de fato, uma desaceleração no PIB, tá bom? Passando aqui para o próximo gráfico, né? Olha os efeitos, né, da volatilidade no mercado. Este aqui é um gráfico de volatilidade, ele ficou bem conhecido na pandemia, em outras crises, porque ele é conhecido como o índice do medo, o VIX. Vocês até podem acompanhar por aí, ele é amplamente divulgado. Tá? Quanto maior este número, maior o medo de mercado, maior a volatilidade que o mercado espera. Olha como que esse índice chacoalhou aqui nos meses de março, fevereiro e março. Fevereiro, março, abril, né? Chacoalhou bastante, né? Chegou ali a um pico menor somente do pico que aconteceu na pandemia. Então, o mercado de fato se assustou. Então, a gente viu o dólar disparando, a bolsa caindo, né, as curvas se mexendo ao redor do mundo, né, foi um choque global mesmo, de fato, tá? Quando a gente olha o S&P, esse gráfico aqui, desculpe, eu acho que puxou o eixo aqui, mas o S&P, né, ele teve uma queda também relevante, né, esse aqui é o gráfico aqui, ele só deu uma encolhida, mas teve uma queda de mais de 20, quase 20%, tá? A bolsa lá fora caindo mais de 20%, tá? Quando a gente olha o mercado de trabalho, né, o que a gente tem aqui no mercado de trabalho americano? Por sorte, aí aqui é um ponto que a gente puxa ali um pouco ali talvez o Trump ele consiga arrastar esta briga por mais tempo do que o esperado. Por quê? Por sorte, o mercado de trabalho americano ele está quase em pleno emprego. Tá? Um mercado muito resiliente, criando muitas vagas. Então, no curto prazo, como ele tem uma economia mais forte, mais robusta, ele consegue arrastar um pouco mais, porque as pessoas não vão percebendo a perda do emprego, tá? O aumento de preços no curto prazo, porque todo mundo está empregado. Tá? Então, por sorte, a gente tem esse mercado mais resiliente. Tá? Mas tem que tomar cuidado, porque o crescimento salarial, a pressão salarial ainda está forte. Né? A gente sempre traz esse dado, porque ele é muito importante. Tá? O crescimento salarial nos Estados Unidos é por volta de 2,5%, no máximo 3%. Este é o natural. Hoje está por volta de 4%, né? 4, 4,5%. Tá? O que acontece? Tem uma outra política de Trump, que é a política contra a imigração. Tá? A gente sabe que boa parte de fábricas, serviços de construção civil, serviços no gerais, restaurantes, bares, eles consomem muito o trabalho de imigrantes nos Estados Unidos. Na média, chega a ser 40% a 50%, tá, neste tipo de serviço. Tá? Se você não tem imigrante entrando, se você não tem uma legalização da imigração para os Estados Unidos, os americanos eles não possuem trabalhos suficientes, né? Não possuem pessoas para trabalhar suficientemente neste mercado. Ou seja, você tem uma pressão salarial. Né? Você tem um americano que trabalha em um emprego qualquer, para ele trocar de emprego, você claramente tem que pagar um pouco mais. Então, é daí que vem também mais um choque de inflação. O salário já está pressionado,
tá? Não está tão saudável quanto deveria, tá? Porque o mercado está em pleno emprego e você ainda tem este êxito, né? Essa saída, né, de imigrantes e parou de entrar imigrantes, né? Então você causa ali um choque inflacionário grande vindo de mercado de trabalho. É um ponto para a gente acompanhar também, tá? Inflação nos Estados Unidos. Como eu tinha comentado, né, a inflação, depois da pandemia, ela ficou em um nível um pouquinho acima da média, mas ela estava voltando para o patamar normal, né? Se nada disso tivesse acontecido, a inflação, né, estava ali um pouquinho acima da meta, mas não era algo preocupante. Agora não, né? Agora, se de fato, né, se permanecer essas tarifas, né, a gente já tem um call aqui de inflação um pouco mais elevada para os Estados Unidos, tá? Olhando o juro por lá, né, isso é um ponto importante. O Banco Central dos Estados Unidos, ele possui duas principais funções. Na verdade, ele só possui essas duas funções. Para simplificar aqui, o Banco Central possui duas funções. A primeira função é controlar a inflação. A gente viu que tem um risco da inflação subir. Tá? Então, este é o primeiro guarda-chuva ali, o chapéu número 1 do Banco Central é controla a inflação. O segundo chapéu dele é não deixar a economia desacelerar. Ou seja, se a economia estiver desacelerando, ele também tem que fazer alguma coisa. Então, ele tem dois chapéus principais ali na sua condução de juro, aumentar ou reduzir juro. Tá? Só que agora esses dois pontos estão em contradição, porque você tem inflação aumentando, o que levaria o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, a elevar juro para controlar a inflação. Só que, por outro lado, a economia está desacelerando. Você tem um risco de recessão, ou seja, ele deveria cortar juro. O que ele vai fazer daqui para frente? Então, este é o grande embate. O mercado ainda não se decidiu o que o Fed vai fazer. No final do dia, né, conhecendo como o Fed trabalha, conhecendo como as coisas andam por lá, ele tende a priorizar a atividade. Então, ele vai tender a, mesmo a inflação mais elevada, ele vai abrir mão e falar, olha, eu vou preferir segurar aqui a atividade do que segurar a inflação. Tá? Então, a tendência é, no final do dia ali, né, dependendo de como as coisas caminhem, tá, o Fed ele seja mais a favor de corte de juro do que a alta de juro. Mas esse é um ponto ainda incerto. A gente viu hoje mesmo o Trump brigando com o presidente do Fed, porque o Trump quer que o presidente do Fed já corte o juro de imediato. Tá? Então ainda não é um martelo batido, tá? Vamos ter que acompanhar. Por isso que o mercado está volátil também no juro. Né? Quando a gente pega o juro de 2 anos, o juro de 2 anos até que apresenta algum corte de juro, tá? Mas o juro de 10 anos não. A taxa mais longa, o mercado precificando mais para frente, o mercado precifica ali uma alta de juro, tá? Então o mercado está ainda flertando se vai ter corte ou não. Mas no final do dia, se vier mais inflação e desaceleração, é bem possível que o Fed corte juro, tá? Para segurar a economia. Ele vai preferir segurar a atividade, tá bom? E que isso também é um problema muito ruim, né? Porque querendo ou não, você cortando o juro, você pressiona ainda mais a inflação, né? Então é um problema, é um desafio tremendo, é um desafio de país emergente. O Brasil vive essa situação, a gente comenta aqui na mesa, o Brasil vive essa situação, né, de crescimento baixo e inflação elevada. Os Estados Unidos não vivia essa inflação, essa situação. Agora está vivendo, né? Então, o Trump, com toda essa sua política de vai e vem, ele criou uma situação em um país mais desenvolvido, ele criou uma situação de país emergente. Um problema que só o Brasil, só os emergentes tinham, agora os Estados Unidos têm esse problema também. Vamos ver como que eles vão lidar com essa situação, tá? Olhando aqui, né, passando para a Europa, a gente falou muito dos Estados Unidos, agora entrando em Europa. O que a gente vê de Europa com toda essa situação? A Europa também vai ser impactada no final do dia, né? A nossa expectativa é que, de certa forma, tenha algum acordo com a Europa, vai ser uma batalha dura, tá? Mas no final do dia o acordo seja melhor que o acordo com a China. Então, as tarifas da China que eu comentei, que vão girar por volta de 40% a 60%, na Europa vai ser significativamente menor do que isso, tá? Mas, de certa forma, também vamos ter tarifas por lá, depois de todas as rodadas de negociação, tá? E também vai ser algo que pode ser danoso ali para a Europa no curto prazo, tá?
Diferentemente de Estados Unidos, aqui é o índice de PMI deles, né, também ali a mesma lógica, abaixo de 50 você tem desaceleração da economia, acima de 50 você tem aceleração da economia, tá? A Europa está quase no 0 a 0, né, a indústria caindo, mas né, com a flechinha para cima e o setor de serviços quase que estável, tá? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção era a inflação, tá? Diferentemente de Estados Unidos, onde você tem uma pressão de inflação, em todos os outros países, inclusive até o Brasil, tá? Vou entrar mais em detalhe em Brasil. Todos os outros países, tirando Estados Unidos, tem uma quase que uma bênção ali, né? Se tem um lado positivo em tudo isso, você pode ser que tenha menos inflação. Por quê? A China, ela exporta muito para os Estados Unidos. Com as tarifas, basicamente morreu o comércio. Como eu comentei, né, acima de 100, você não tem mais comércio entre China e Estados Unidos. Toda a produção da China, que antes ia para os Estados Unidos, ela tem que ir para outro lugar. Ou seja, ela vai para onde? Para todos os outros países. Brasil, Europa, México, Canadá. Então, esses países vão ser inundados por toda essa produção chinesa. Né? Ou seja, possivelmente vamos ter uma deflação, né? A gente vê aqui no Brasil muitos sites chineses, né? Todo dia lançam um site chinês. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? Shein, Temu, Alibaba, mesma coisa que acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. Qual que é a expectativa? Que aumente muito mais a vinda de produtos chineses para o Brasil, tá? Então a China vai inundar o resto do mundo, ela vai tentar exportar para outros países tudo que ela não vai exportar mais para os Estados Unidos. Então, para o mundo, Europa, Brasil, todos os outros emergentes, é de se esperar, sim, uma redução leve na inflação. Tá? Então, a Europa, neste caso que eu estou comentando, ela tem uma inflação relativamente controlada aqui nos últimos anos, tá? Tirando a pandemia, mas você tem um risco de inflação para baixo, tá? Então, desaceleração na inflação. Isso quer dizer o quê? Né? Lembra que inflação para baixo libera espaço para o Banco Central, os bancos centrais ao redor do mundo, cortar juros. Então, você tem também, né, além desse ponto de inflação para baixo, você tem um call global de corte de juros. Os bancos centrais ao redor do mundo vão ser incentivados a cortar juros, porque a inflação vai cair e a atividade vai cair, né, diferentemente dos Estados Unidos. Tá? Passando aqui, né, taxa na Europa, né, aí aqui a gente já tem um sinal mais claro. Lembra que Estados Unidos tinha uma curva para cima, outra para baixo. Na Europa, não. Tanto 10 anos quanto 2 anos, o mercado precificando corte de juros. Tá? Justamente por conta, né, dessa inflação menor, dessa atividade mais fraca, tá? As coisas vão caminhar dessa forma. É mais convicção aqui. Quando eu falo que vai ter corte na Europa, eu tenho mais convicção de falar. Nos Estados Unidos, ainda estamos ali em cima do muro. Tá? Não dá para cravar. Apesar de o call, né, final seja para corte de juros, mas ainda está mais incerto. Tá? Dólar, né? Dólar contra o euro, especificamente. Tá? O que aconteceu? Tá? Um ponto aqui foi bem interessante. Pouca gente esperava isso acontecer. Tá? Assim que Trump anunciou as tarifas, o euro se valorizou frente ao dólar, né? O euro ganhou força, tá? Por que isso aconteceu? As pessoas acabaram tirando ali um pouco de Estados Unidos, posição dos Estados Unidos, e migrando para outra moeda forte. Qual que é a segunda moeda mais forte no mundo hoje? É o euro. Então, assim, antes, Estados Unidos era a reserva, era o safe haven, né? Era a segurança do mundo, ele acabou também perdendo. Olha os impactos gigantescos que você tem. Né? Estados Unidos sempre se orgulhou por ser a moeda mais utilizada do mundo. Se continuar nessa linha, né? Se continuar neste nível ali de vai e vem, o mercado global vai falar, olha, eu vou optar pelo dólar e não, vou optar pelo euro, desculpa, não mais pelo dólar. Tá? Então tem sim um movimento, ainda é um movimento fraco, tá? Para dizer que de fato o euro vai ser a nova moeda global, tá? Mas você tem indícios que pode acontecer isso. Tá? Então o euro ali ganhou força, ganhou terreno contra o dólar, tá? Se valorizando por conta de todo este ambiente mais incerto acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Aqui eu vou parar aqui nesse slide, vocês tirem as suas dúvidas, tá? Aqui no QR Code, pode apontar ali o celular, tá? Faça a sua pergunta, no final a gente volta, tá? Trazendo
trazendo um pouco ali de esclarecimento para vocês. Agora vamos falar aqui de Brasil. O Brasil, né, foi impactado, né? O que a gente vê aqui para o Brasil, né? Como estamos? Este é o principal ponto, tá? E eu vou trazer bem este ponto, como estamos, tá? Porque esse como estamos, ele é muito mais relevante do que como seremos impactados neste momento de Brasil, tá? O interno de Brasil hoje é muito, muito mais importante do que as tarifas ao redor do mundo. Mas, claro, você sempre tem um impacto ali secundário, tá? O principal ponto é, risco fiscal continua em pauta, tá? Eu vou mostrar para vocês que a trajetória da dívida ainda é uma trajetória perigosa, tá? Então, a dívida Brasil, dívida PIB, né, ou seja, o quanto que o Brasil tem de dívida em relação ao produto interno bruto, ao quanto cresce, é uma trajetória perigosa. Então, tem que ser feito alguma coisa, senão é muito ruim para a nossa economia. Como está a inflação? Aqui tem 2 pontos. A gente até discutiu, olha, a China vai invadir agora o Brasil com exportações. Eu acabei de comentar isso para vocês, né? Então a nossa inflação também vai cair de muito, né? Talvez não tanto assim. Tem-se uma expectativa que recua um pouco, mas dadas a certas proporções. Tá? Então, a inflação tem expectativa de que ela reduza, né, um pouquinho mais, mas não vai ser algo significativamente relevante. Tá? Até porque temos um problema maior, o problema grande do Brasil é este risco fiscal. Tá? Qual que será a trajetória da Selic? Antes de mostrar os gráficos para vocês, tá? O que a gente espera? A Selic, hoje, ela está em 14,25, tá? O mercado, antes das tarifas, esperava que a Selic atingisse 15%. Depois de tarifas, o mercado ainda continua esperando que a Selic atinja os 15%. Por quê? Né? Por mais que você tenha uma melhora na inflação, por mais que o mundo vai desacelerar, o Brasil tem um problema muito maior ainda para resolver. Tá? Então, a Selic, querendo ou não, você tem uma pressão global para reduzir juro, como eu comentei, os bancos centrais ao redor do mundo vão cortar juro, isso acaba pressionando também aqui o nosso Banco Central, dando ali um pouco mais de argumento para ele cortar juro, mas desde que seja feita, né, alguma coisa no âmbito fiscal. Somente pelo cenário global, somente pelas tarifas, talvez não seja suficiente para você ter um corte mais forte na Selic. A nossa organização interna, tá, o nosso risco fiscal, ele precisa ser resolvido. Este é o principal problema. Se eu fosse chutar um número, o risco fiscal hoje no Brasil representa 80%, né, de todos os riscos que a gente precisa avaliar. 20% são os outros, inclusive as tarifas do Trump. Tá? Então, por isso que, claro que você tem uma pressãozinha para baixo, esses 20%, só que os 80% ele precisa ser resolvido. Tá? As tarifas vão nos prejudicar? O Brasil foi com a tarifa mínima de 10%. E mesmo assim tem espaço para negociar. Por quê? Eu já vou mostrar o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Tá? São produtos essenciais para os Estados Unidos. Então, de certa forma, tem ali uma pressão, né, um modus operandi ali de Trump de nos pressionar, mas no final do dia tem grande chance de você ter a negociação. Mesmo se não tiver, os 10% não é algo para o fim do mundo. Acabou a relação Brasil-Estados Unidos? Não, muito pelo contrário. Tá? Os 10% continua tendo relação, tá? E ainda pode ser melhor do que isso, pode ser um pouco menor, tá? Há espaço para oportunidades? Esse é o grande ponto, tá? Eu também vou detalhar mais, mostrando alguns dados aqui de Brasil, mas o que a gente tem aqui, tá? Se você já não tem mais comércio com os Estados Unidos, talvez o Brasil pudesse aproveitar, né, e fazer alianças com outros países. Isso é bem provável, isso tem espaço. O grande problema é, né, a pauta de exportação brasileira hoje, ela é muito focada em produtos agrícolas, tá? Então você acaba limitando. Não é da noite para o dia que a China, ou outro país qualquer vai consumir mais soja. Não tem essa escalada tão grande. As coisas são mais estáveis. O agro, o crescimento dele, ele é um crescimento muito próximo do crescimento populacional.
o crescimento dos países. Tecnologia, por exemplo, não. A tecnologia é um negócio que é exponencial, mas o Brasil não exporta muito tecnologia, o Brasil exporta muito agro. Então, tem oportunidade? Tem, mas oportunidades limitadas por conta deste crescimento mais orgânico, mais comedido das pautas, né, da pauta de importação agro. Tá? E qual que é a melhor estratégia de investimento? Tá? Eu vou deixar esse ponto aqui para o final, eu comento com vocês, o Diego vai comentar sobre a carteira, mas, de certa forma, qual que é a melhor estratégia de investimento neste momento? É você estar diversificado. Olha o tanto de risco que a gente correu hoje, tá? Nesses últimos dias. Se a gente não estivesse diversificado, a pancada ia ser grande, né? Alguns calls atrás, né, a gente via que Estados Unidos, a bolsa americana, só crescia, só crescia, só crescia. Ela caiu 20%, né, em um dia. Imagina se a gente tivesse posições gigantescas, né, não diversificadas. Então, no final do dia, né, é mais um ponto que se prova que, estando diversificado, você consegue enfrentar todas as crises, né, e no final, né, na acumulação final ali de patrimônio, você tem a maior taxa ali de rentabilidade, tá? Entrando aqui em Brasil, né, o primeiro ponto que eu queria mostrar é a evolução das exportações do Brasil ao longo dos anos e os principais parceiros. Aqui, a China, claramente, né, o vermelhinho aqui, claramente, foi o que mais cresceu. Então, a China hoje é o principal parceiro do Brasil. O segundo principal parceiro do Brasil comercial é a Europa. Né? A Europa é o verdezinho aqui. Tá? Aqui se manteve estável ao longo do tempo. Estados Unidos é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. O que isso quer dizer? Tá? Se tiver algum impacto aqui em Estados Unidos, tá? Ele é o terceiro maior país. Como as tarifas estão baixas, né, não é algo que vai ser muito preponderante, não tem muito espaço ali para mexer, não. E o principal parceiro do Brasil já é a China, e tende a se aproximar ainda mais. Então, você tem ali, de certa forma, um benefício de estar mais próximo da China. Por outro lado, a China, como ela é o principal comprador de Brasil, se ela desacelerar, e com certeza ela vai desacelerar o crescimento, com certeza o Brasil vai conseguir exportar menos para a China. Né? A China hoje cresce a mais de 5% ao ano. Se ela começar a crescer próximo de 3% ao ano, que é um número razoável pelas nossas contas, tá? Ela consequentemente vai começar a exportar menos também, né? Então você tem ali esse pesos e contrapesos. Por um lado você ganha, por outro lado você tem uma China desacelerando. Pode ser que a gente não consiga vender tanto para os chineses, tá? Então é um ponto para se avaliar, tá? Pauta de exportação brasileira, né? O que o Brasil exporta? Primeiro para a China. Então o Brasil exporta para a China grãos, sementes, minérios, combustíveis, óleos, ceras, carnes, madeira, outros. Esse outros aqui tem diversos itens, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Então o Brasil exporta, veja, nada de tecnologia, basicamente insumos, basicamente commodity, tá? E commodity você não aumenta, né? Você não passa a comer, né? Hoje eu compro um saco de arroz por mês. Da noite para o dia eu não vou comprar 2 sacos de arroz. Então, fazendo ali uma comparação esdrúxula, mas você tem ali essa limitação. Tá? O que o Brasil exporta para os Estados Unidos? Basicamente as mesmas coisas. Combustíveis, óleos, ceras, ferro fundido, aço. Então, aço teve uma tarifa específica, tá? Mas é 14%. Tá? Reatores nucleares, aeronaves, aqui é a Embraer, né? Então a Embraer, o Brasil exporta bastante para Estados Unidos, café, chamate e outros. Veja que outros em Estados Unidos é muito maior. Então você tem remédio, madeira, tecido, frutas, alumínio, cosméticos. Então outros é mais pulverizado, tá? Mas o ponto aqui que o que o Brasil poderia se beneficiar, tá? A aeronave, não para Estados Unidos, mas para a China. Trump, né, com toda esta retórica contra a China, quase que obrigou a China a contra-atacar. A China bloqueou a Boeing, né, de vender
aeronaves para a China. Boeing é americana, né? O que isso quer dizer? Pode abrir um espaço para a Embraer aumentar a exportação para a China. E isso sim, como é tecnologia, é exponencial. Né? Mas o Brasil só tem uma pauta, basicamente, de tecnologia. Então, claro, tem ali um espaço para você se beneficiar, mas é muito focado ali em Embraer, tá? Não é um negócio tão relevante assim, tá? Então, assim, resumindo, tem um lado positivo, tá, que o Brasil pode aumentar as relações com outros países, mas por outro lado, dado que a nossa pauta de exportação ela é pouco tecnológica e muito mais baseada no agro, você tem uma limitação de crescimento. Tá? Olhando aqui o core, né, os 80% aqui que fazem a diferença em Brasil, é a dívida. Né? A dívida hoje no Brasil, ela foi melhor no ano passado, por isso que a gente teve uma melhora na bolsa, começo do ano muito bom para nós, porque a dívida foi melhor que o esperado, só que a trajetória ainda é uma trajetória explosiva. 100% de dívida é muita coisa para o Brasil, é muita coisa. Né? 100% de dívida para um país emergente, o mercado ele cobra um prêmio muito alto, ou seja, o mercado vai exigir juro mais alto para financiar a nossa dívida. Por isso tem esse entrave de todo mundo cortando juro e o Brasil talvez não consiga cortar tanto juro assim, por conta deste risco fiscal, desse risco de dívida. Então, o Brasil precisa fazer algo para arrumar a dívida. Caso contrário, você tem um risco de juro muito alto por muito tempo, crescimento baixo, uma estagnação da economia, mesmo com todas essas oportunidades à volta. Tá? Olhando a atividade 2025, ela segue ali próximo de 2%, é o que o mercado espera. 2026, olha o que o mercado faz, o mercado já projeta um PIB menor aqui em 2026. Né? Por quê? Talvez o mercado esteja se antecipando a alguma questão política, né? O mercado antecipando isso, talvez o mercado já esteja precificando este crescimento global menor que vai impactar o Brasil, mas querendo ou não é uma redução, né, de 2% para 1,60%. Tá? Ainda é pequeno o número, mas é bom acompanhar. Tá? Então, o Brasil tem essa dificuldade. Selic muito alta acaba segurando investimentos. Se você tem Selic a 15, pensando do ponto de vista de empresários, né, que incentivo você tem para investir no país, né, com uma Selic a 15? Né? Então, este é um ponto que a gente tem que acompanhar. Tá? Inflação no Brasil, como eu comentei, hoje ela está, de certa forma, descontrolada. A nossa meta é 3. Hoje a inflação está rodando próximo de 5. Tá? Com todo este tarifaço no mundo, você tem uma expectativa de cair um pouco, tá? Mas mesmo assim, vai cair um pouco? Vai. A gente acredita que realmente você tem ali um pouco menos de inflação no Brasil nos próximos anos. Mas ela está muito distante da meta. Tá? Ela talvez não caia tanto assim para chegar na meta. Ela vai cair um pouco, ficar próxima ali do intermediário, mas para chegar na meta tem chão. Por isso que tira um pouco de espaço do Banco Central para ele cortar tanto juro assim. Tá? Olhando títulos públicos, né? Desde a nossa última conversa, né, os títulos públicos permaneceram ali num patamar bem elevado. A gente conversou ali em janeiro, estava nessa faixa aqui o título público, né? Olha, ele deu um spike grande, bateu quase 16, hoje, né, ele já cai um pouquinho, por volta de 15, 14, tá? Então o juro ali, ele recuou ali, mas teve um spike grande ali nos meses ali de fevereiro. Tá? O juro é uma proxy muito boa para a saúde do país. Né? Quanto maior o juro, mostra que os investidores estão assustados com o Brasil. Quanto menor, os investidores estão aceitando mais, estão gostando do que está acontecendo. O juro está alto, o juro ainda está alto, próximo de 14,5 hoje. Tá? Dólar real. Dólar, né, também teve um spike aqui com o Trump, mas ele tem voltado, tá? O que pode acontecer aqui, tá? Talvez o dólar seja um dos pontos que a gente precisa acompanhar mais de perto, tá? O dólar nessas relações comerciais, dólar real, tende a, né, o dólar euro, o dólar perde por euro, porque o euro é uma moeda relevante, é uma moeda de reserva de valor, tá? Mas dólar para real, talvez não, tá? Dólar para real, talvez o real esteja, talvez não, né? De fato, o real está na ponta fraca. Então, pode ser que com essas relações a gente tenha uma desvalorização da nossa moeda, tá? Mas como ela já está muito desvalorizada, você não tem muito mais espaço para ela ir. Talvez o cenário mais ideal é ela ficar neste patamar muito alto, desvalorizado,
tá? E, por fim, aqui, né, até para a gente falar um pouco de carteira, o Ibovespa, né? Ibovespa, por incrível que pareça, né, nesta volatilidade, ele tem saído bem, no relativo ele tem saído bem, tá? Claro que ele caiu, porque o mundo inteiro entrou em pânico, mas quando a gente olha aqui, né, apesar dele estar de lado há muito tempo, na janela mais recente ele até saiu bem quando a gente compara com bolsas globais, tá? É um investimento bom agora? Tem sempre essa dúvida, né? Se você é um investidor de longo prazo, com certeza é um investimento bom para você fazer. Se é um investidor de curto prazo, precisa do dinheiro no curto prazo, saiba que é um investimento volátil. Você tem que adequar ali o teu prazo à necessidade, né, dos investimentos, tá? Então, é um investimento bom se você tem uma cabeça de longo prazo. É uma janela excelente para entrar, né? Tem muitas expectativas de crescimento de longo prazo. Eu me alonguei um pouco, mas passei todo o cenário. Eu vou deixar a palavra com o Diego agora, ele vai falar um pouco de cenário de investimentos, mais focado na carteira da Gebsa-Prev, e a gente volta no final com dúvidas. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Acho que hoje, como o Rony passou bastante pelo cenário, o objetivo é nós falarmos um pouco sobre como está o comportamento dos perfis, tanto em termos de performance como em termos de alocação. Esse é um momento muito importante para vocês, porque com a reestruturação das carteiras na Gebsa-Prev, é um momento onde muitos de vocês vão ter que tomar a decisão sobre o que fazer daqui para frente, uma vez que o super agressivo é um perfil que vai ser extinto, e o perfil ciclo de vida também vai se encerrar agora, deixando como opção para o participante as opções super conservador, conservador, moderado e agressivo. Vamos relembrar um pouco do que são esses perfis. Super conservador é o perfil que tem a menor volatilidade da carteira. A gente está falando em 0,52% de volatilidade, que é um nível de risco muito baixo. É um nível de risco ali que mostra pouca oscilação. Tanto que a expectativa de retorno dele é algo entre 95% e 105% do CDI. Esse ano ele vem tendo uma performance de 108,9 em 2025, acumulado até o fechamento de março. Em 12 meses ele vem bem, em 24 meses também vem bem. Ele está até acima do benchmark dele, do objetivo. Sim, ele está acima porque ele acabou se beneficiando da dinâmica de mercado que foi o fechamento dos spreads de crédito. Então, toda vez que a gente está falando que um ativo de crédito tem uma taxa menor, você tem um ganho em cima dessa carteira. Então, o super conservador, ele realmente busca pouca exposição a risco e com níveis de retorno mais estáveis. O conservador, por sua vez, já é um perfil que tem um pouquinho mais de volatilidade, mas ainda assim é um perfil de baixa oscilação. Hoje ele tem 0,88 de volatilidade, é um nível bastante baixo, é o equivalente a um título público de curtíssimo prazo. Tá? Ele está tendo um desempenho no ano próximo a 107% do CDI, e no longo prazo ele tem sofrido um pouquinho, se a gente olhar embaixo, em virtude, na parte final da tabela, a gente vê ali o IMAB, porque ele é um fundo que investe, ele é um perfil que investe bastante em títulos públicos indexados à inflação. Diferentemente do superconservador que está muito focado no CDI, esse já é um perfil que tem as famosas NTNBs ali, aquele título público que paga IPCA mais uma taxa de juros. Que a gente acha que por ser um título público em renda fixa, ele não oscila, mas não é uma verdade. Como a gente pode olhar ali, em 12 meses, por exemplo, esse título rodou 0,91 em 12 meses, ou seja, ele foi muito abaixo do CDI e abaixo, inclusive, da Bolsa. Então, ele tem esse nível de oscilação que acaba trazendo um pouquinho de volatilidade para este perfil. Moderado já é um perfil que começa a ter um pouco mais de volatilidade, você vê que a volatilidade já salta para 3, porque ele é um perfil que tem exposição em renda variável, especialmente. Uma renda variável que ajudou esse ano, como a gente pode ver, o perfil está indo super bem, rodando 121% de CDI, mas que no longo prazo afetou bastante, uma vez que a Bolsa, numa janela de 12 meses, entregou só 2%, 2,5% de retorno, e em janelas até mais longas, vem perdendo efetivamente do CDI.
O agressivo e o super agressivo têm o mesmo perfil de risco do moderado, porém ou seja, tem o mesmo tipo de carteira, porém com níveis de exposições superiores. Então ele tem mais bolsa, o agressivo, e consequentemente ainda mais bolsa, o super agressivo, e isso justifica ali o desempenho entre 128% e 136% do CDI. Nós sempre gostamos de mostrar esse range ali, que é o quanto pode oscilar, então você vê que o agressivo, ele é um perfil que pode ficar entre 15% a 200% do CDI no longo prazo, justamente porque ele investe em ativos de risco. Dando sequência, nós podemos ver justamente como está posicionado esses perfis atuais. Então, o super conservador ele está 100% em renda fixa, especificamente uma renda fixa de baixa volatilidade. O conservador tem 94% quase em renda fixa, 6% em multimercado. Lembrando que os multimercados são aqueles fundos que a indústria conhece bem, das grandes casas, aquele que geralmente você compra ali no seu banco, na sua corretora, são aqueles fundos mais conhecidos da indústria. O moderado já tem uma posição bastante de multimercado maior, já mais expressiva de quase 14%, e 13% ali em renda variável. Legal mencionar ali que a renda variável, o ponto neutro é 15, a gente está um pouco abaixo, 13,4, por uma opção de não tomar tanto risco, como o Rony expôs bem ao longo da apresentação dele. Esse é um momento de bastante incerteza. O agressivo já é um perfil que tem 56% renda fixa, 19% em estruturados, ali multimercados em geral, e 23% em renda variável. E o super agressivo, lembrando que ele deixa de existir, vocês vão ter a opção de migrar, quem está no super agressivo vai ter a opção de migrar, e quem não optar pela migração, ficará no perfil agressivo. Lembrando que é o perfil que mais se assemelha e eles não estão tão distantes assim em termos de alocação de capital recentemente, porque nós igualamos praticamente a carteira para passar por esse momento de migração sem grandes alterações para o participante. Dando sequência, nós vamos ver ali o que acontece com o perfil ciclo de vida, aquele perfil que lembra que você podia escolher e automaticamente você era indicado para uma certa faixa etária. A partir desse momento não existe mais o ciclo de vida, e as pessoas que não optarem, não escolherem qual perfil ela será alocada de acordo com o perfil ciclo de vida anterior, ou seja, ela vai ser alocada pela idade. Então, se ela tiver uma idade que a colocava no conservador, ao não optar, ela será conservadora. Se ela tivesse uma idade que a colocava no agressivo, ao não optar, ela vai ficar no agressivo. Mas o ideal é que todos tomem a decisão e se enquadrem aquilo que é melhor em termos de longevidade do momento que você está olhando para usufruir desses recursos, ou mesmo do seu apetite a risco. No slide seguinte, nós vamos ver, de um modo geral, um pouco do que é essas carteiras. Eu falei como está posicionado, mas o que é de uma forma ampla a política de investimentos de cada um dos perfis. Então, o super conservador é sempre uma renda fixa de baixa volatilidade. Conservador é uma renda fixa que mistura ativos com um pouco mais de volatilidade, os títulos públicos com títulos com baixa volatilidade, mais um pouco de estruturados, multimercados. O moderado, ele já tem uma renda fixa que praticamente é 50% com volatilidade 50% mais baixo risco, um pouco de estruturado e renda variável também nas mesmas proporções, e o perfil agressivo já é um perfil que realmente, mesmo quando a gente está olhando em renda fixa, a gente está falando que é aquela renda fixa olhando um prazo mais longo, olhando uma duration mais longa, olhando títulos que têm muitas vezes a inflação como parâmetro, não o CDI. Então, aqui a gente vê que a ideia desses perfis é sempre trabalhar dentro de bandas que vão entre 95 e 105 até 15 a 200% do CDI, lembrando que há uma volatilidade esperada de 0,5%, 1,5%, 4% e 7% em cada um desses perfis. No slide seguinte, nós vamos ver aquilo que o Rony comentou bem. Por que a gente está conseguindo surfar bem esse momento de resultado, mesmo nesse ambiente super conturbado? Primeiro, porque a gente tem pouca exposição no exterior, então isso beneficiou a carteira. A gente tem só 3% de exposição no exterior, sendo que toda essa posição ela é redeada.
ela não tem exposição a câmbio, então é uma posição que está 100% ali direcionada, e quase nada de exposição em renda variável. O que nós temos lá fora é uma renda fixa que, quando transformada em real, ela dá CDI mais um prêmio. Então, hoje a carteira de renda, essas cores é bastante subjetivas porque ela traz justamente a dinâmica que cada um dessas estratégias investida. Então, cada caixinha dessa é uma estratégia diferente, é um fundo diferente. Então, a gente está falando que hoje na GEBSAPREV são quase 70 estratégias diferentes. O que está em azul é a estratégia de baixo risco, que por exemplo, compõe 100% do perfil super conservador. O que está em amarelo é o que a gente chama de renda fixa com média volatilidade, que compõe todos os perfis. O que está em laranja é o que a gente chama de multimercado e investimentos estruturados, como fundos imobiliários, como fundos de private equity, também entra nessa caixinha. E o que está em vermelho são os fundos de ação. Então, a gente vê que hoje a GEBSAPREV como um todo, ela tem uma exposição relativamente baixa em termos de risco. Isso por uma determinação do próprio participante, que acabou optando por estar um pouco mais em perfis com menos risco. Hoje a bolsa representa pouco mais de 8% da carteira e os multimercados aproximadamente 7%, o que já foi historicamente muito maior. Dando sequência, que a gente vê realmente, mesmo dentro da bolsa, o quão é importante diversificar, e por isso que a bolsa esse ano está indo tão bem, porque a gente tem pouca exposição ao que a gente chama de uma bolsa local que depende muito do mercado internacional, e a bolsa local que depende do mercado internacional são as grandes exportadoras de commodities, como a Petrobras e a Vale, que são as duas maiores posições no índice Bovespa. As duas sozinhas representam quase 25% da bolsa no Brasil, que é muita coisa, e a gente prefere ter uma carteira mais pulverizada. Quando a gente compra aquele monte de fundos de renda variável, é para ter essa diversificação aonde não se concentra riscos, aonde 19% da carteira, onde as 5 maiores empresas representam somente 19% da carteira, e se a gente optasse por estar simplesmente no Ibovespa, esse nível de concentração chegaria a 40%, mostrando uma carteira que talvez não faça tanto sentido em termos de alinhamento de longo prazo com uma entidade de previdência complementar. A gente vê também que há uma diversificação importante dentro da renda fixa. Claro que o Tesouro Nacional é sempre a nossa maior exposição, mas ainda assim é uma estrutura que a gente vê bancos, companhias securitizadoras, que são companhias que securitizam ativos, e empresas aqui com participações na carteira, mas nunca nada muito relevante. A gente está falando em cerca de 3% como a maior exposição do portfólio em termos de banco, e quando a gente está falando de empresa, a gente está falando mais perto de 1,5%. Então, a carteira tem hoje 62 diferentes emissores de crédito, 96% dos ativos são um grau de investimento, então a carteira hoje de renda fixa, que não é título público, é uma carteira extremamente conservadora, alinhada ao perfil de um investimento de longo prazo de previdência complementar. Então, acho que a ideia foi mostrar para vocês, reforçar esse modelo de gestão que é adotado dentro da GEBSAPREV. Fica aqui o QR Code para vocês tirarem as dúvidas, tanto em termos econômicos como em relação aos perfis. Eu e o Rony estamos aqui à disposição. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos aqui pela participação, e se tiverem alguma dúvida, por favor, nos avisem. Obrigado. Perfeito, muito obrigada pela apresentação. Só gostaria de informar para o pessoal que, caso não consigam aqui continuar com a live, aqui conosco, essa live ela vai ficar gravada no nosso YouTube, tá? Até por questão de horário, mas nós vamos continuar aqui para fazer as perguntas, tá certo? Bom, a primeira pergunta, trocar para o perfil mais conservador é uma boa escolha para o momento atual? Sim, quando a gente está falando, naturalmente, momentos onde a taxa de juros é muito elevada, como a que a gente está vivendo agora, é uma decisão que realmente faz sentido. Porém, quando essa taxa de juros começa a cair e nós estamos chegando perto desse momento da taxa de juros começar a ser revisada para baixo, tende a ser um momento onde ativos de risco performam melhor, justamente porque capturam um efeito de fechamento de juros no longo prazo. Depende muito do seu momento de vida, depende muito da sua idade, se você pretende usar esse recurso agora, se você já está utilizando a aposentadoria. Então, é uma pergunta difícil de responder, porque depende muito da característica do momento de cada um. Mas, em geral, quando a taxa de juros está alta, faz sentido. Quando a taxa de juros começa a cair, faz sentido você migrar para ativos de maior risco. Perfeito. Quais são as perspectivas para as criptomoedas?
Criptomoedas têm surfado toda essa volatilidade do mercado de capitais, especialmente com essa questão que o Trump tem colocado. Acho que uma coisa que eu queria destacar, bem importante, saiu uma nova resolução para os fundos de previdência complementar, que é a CMN número 5202, que passa a regir todos os investimentos dos fundos de pensão daqui para frente. E essa resolução proibiu terminantemente o investimento em criptomoedas. Então, fundações não podem investir, mas falando agora de um modo mais geral, as criptomoedas têm muita volatilidade, elas oscilam tanto quanto ou mais do que uma bolsa, e agora é difícil dar um panorama claro do que vai acontecer, porque assim como boa parte do mercado está dependendo muito de como os Estados Unidos vai se comportar e o que eles têm direcionado nesse sentido. Quando se fala de bolsa brasileira, é um bom investimento para o longo prazo? Isso é realmente verdade? Me parece que ao longo prazo, bolsa empata com a renda fixa. Historicamente, realmente, ela perde até da renda fixa. Infelizmente, a gente vive isso aqui no Brasil já há bastante tempo. Mas quando a gente olha janelas específicas, mesmo que sejam janelas mais longas, ela consegue entregar um bom retorno. Eu diria que, assim, estruturalmente, olhando longuíssimo prazo, a bolsa não tem entregado aquilo que se espera dela. Mas em determinadas janelas, ela é um bom investimento, especialmente naquelas janelas onde os juros apresentam sinais de queda. Certo. Como será feita a união dos perfis super agressivo e o agressivo? Os investimentos do super são resgatados e comprados no novo ativo do agressivo? Não, eles serão migrados, incorporados, tá? Então não haverá movimento de compra e venda, porque isso poderia gerar um impacto ali no dia. Então, basicamente, a carteira super agressiva vai ser incorporada pela carteira agressiva, e é uma carteira que nós já estamos ajustando de forma bastante de forma antecipada e bastante gradual, para que o participante não sinta isso em termos de volatilidade na sua cota. Certo. Poderia explicar melhor o porquê da remoção do super agressivo? Perfeito. O super agressivo ele foi criado num contexto quando a taxa de juros no Brasil estava em torno de 2,5%. E mesmo que se buscasse um nível de retorno bastante elevado no agressivo, ainda assim, nominalmente, seria um valor baixo que seria atingido. Então foi criado ele como uma alternativa para que o participante pudesse ter um retorno nominal mais representativo no tempo. Fato é que conforme os juros foi aumentando, ele foi perdendo atratividade. Isso a gente vê realmente até pela própria decisão dos participantes, quando a gente olha o quão ele vem sendo reduzido ao longo do tempo. Então, em todas as janelas de migração de perfil, a gente tem visto uma redução gradual desse perfil. Agora, com o nível de juros que nós temos, acima de 2 dígitos, próximo a 15%, a relação risco-retorno dele não fica positiva. Por quê? Porque a partir do momento que a gente precisa buscar 120% do CDI, por exemplo, num perfil super agressivo, quer dizer que a gente tem que tomar muito risco para buscar 18% ali. Então é muita coisa que se precisa buscar nominalmente, e isso faz com que a carteira tenha que tomar riscos que não são condizentes com um fundo de previdência. Lógico que essa é uma decisão. Agora, se lá na frente essa taxa de juros no Brasil voltar para 2%, talvez a gente faça sentido pensar em retomar ele. Mas agora a relação risco-retorno dele não está sendo positiva para o participante que opta a ficar nele. Certo. Para vocês avaliarem o perfil agressivo, que no acumulado de janeiro de 2012 a dezembro de 2024, a longo prazo, o agressivo perde para o CDI e o conservador bate os dois? Isso realmente acontece, né? Porque, como eu falei, a dinâmica em a renda variável no Brasil não está sendo, não está remunerando aquilo que se espera dela. Isso é numa janela realmente longa. Então, o fato dos perfis que não tomam risco ter menos exposição a risco, ou menos exposição ou nenhuma à bolsa, faz com que eles tenham uma performance melhor no longo prazo do que aqueles perfis que acabam tendo mais assunção a risco, como é o caso de super agressivo e agressivo. Perfeito. Temos mais 3 perguntas aqui, mas é referente ao plano, e aí eu acredito que eu consigo ajudar por aqui, tá? Perfeito.
o Oswaldo, ele questionou sobre mudar o perfil novamente, né? Então, ele fez ali a alteração em janeiro e está perguntando se pode alterar. Então, a alteração do perfil, ela é realizada uma vez no ano, em época de campanha. Então, uma vez que já fez ali a alteração na primeira campanha em janeiro, não é mais possível alterar ali ao longo de 2025, tá? E aí tem uma outra pergunta aqui, em relação às regras, né, dos impactados que estão no perfil ciclo de vida e no super agressivo, né? Então, como que vai funcionar? Para aquela população que está no ciclo de vida, se não fizerem nenhuma opção agora nessa campanha, automaticamente vai migrar de acordo com a tabela, né, conforme ali a idade do participante, né? E para aquela população que está no super agressivo, se não fizer nenhuma escolha, vai para o agressivo automaticamente. Então, é o ideal que faça ali, né, uma escolha, e também para auxiliar vocês no momento ali tem um questionário lá no nosso site que, em cima das suas nos seus conhecimentos ali, né, ele também pode te sugerir um perfil. Então, ali também serve como suporte para vocês, tá? E a última pergunta é para aquele que não que está no super agressivo ou no ciclo de vida, né? Caso não faça nenhuma opção e migre automaticamente, nas próximas campanhas que vão acontecer ali em 2025, vão conseguir alterar? Sim, então se não fizer ali alteração nessa campanha em abril, é possível alterar nas próximas, né, que vai acontecer em julho e outubro, então uma ou outra, né? Só que o ideal é que vocês façam ali essa reflexão agora em abril, para que possa ali alterar, talvez nessa campanha, tá? Se vocês não se sentirem confortáveis, ainda tem ali as próximas 2 campanhas que ocorrerão ao longo ali do ano de 2025. Tá certo? Bom, então conseguimos passar por todas as questões, então muito obrigada, Rony e Diego, ali pela apresentação. Então eu convido a todos aqui a acessarem as nossas redes sociais, então temos o nosso Instagram, jebsaprev_oficial, temos o nosso YouTube também, jebsaprev, então lembrando que essa live também vai ficar gravada lá, caso vocês queiram assistir novamente, ou para aquelas pessoas que não conseguiram pegar desde o início, e temos também o nosso YouTube, jebsaprev, tá certo? Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado, pessoal, e bom feriado. Obrigada, até, tchau, tchau.